Boa noite, pessoal. Vou ver se eu consigo fixar o tema aqui. Seja bem-vinda, Vanessa. Estou tentando fixar o tema aqui. Hoje nós vamos falar sobre os laudos, relatórios que as escolas tanto pedem. Deixa eu ver se foi. E agora? Fixar comentário. Pronto. Vamos falar hoje sobre esse assunto, relatórios, laudos, diagnósticos. Tem muitos pais com dúvidas, tem muitos professores também que sempre perguntam, então acho que é um tema bem viável da gente conversar. Esperar o pessoal entrar. Atrasei 3 minutinhos hoje, que eu acabei de chegar da clínica. Esperar o pessoal um pouquinho. Ok. Vamos lá. Já vou começando aqui, depois o pessoal vai entrando. Tá tendo bastante live hoje. Bom, seja bem-vinda, Vanessa. Não sei se você é mãe, professora. Bom, eu queria comentar um pouquinho sobre essa questão de diagnósticos, de laudos, relatórios, né, que as escolas sempre pedem. Agora parou um pouquinho, porque a gente está nessa época de pandemia, né, nessa época de aulas online. Mas aconteceu um fato semana passada, que na verdade já vem acontecendo com bastante frequência no consultório, que me fez refletir um pouquinho sobre a necessidade de estar orientando os pais, né? Tem alguns pacientes que chegaram para mim, os pais chegaram para mim com um relatório, né, de neuro ou de psiquiatra, e eu sempre pergunto para os pais, né, quando os pais falam que levaram seus filhos em um psiquiatra ou no neurologista, eu sempre pergunto o que o médico falou, né? E seja bem-vindo, Matheus. Então, Vanessa, você está no curso de pedagogia, né? Nas escolas, as escolas geralmente pedem laudos e relatórios, né? Quando a criança tem algum problema comportamental. E continuando essa situação, né? Eu sempre pergunto para os pais como que foi a consulta médica, o que o médico falou, o que o médico orientou. E na maioria das vezes acontece uma coisa muito interessante. Seja bem-vindo, Helder, Yasmin. E na maioria das vezes, os pais falam assim, Ellen, o médico não falou nada, o neurologista não falou nada, o psiquiatra não falou nada, né? Aí tá, mas então deixa eu dar uma olhadinha no relatório do neurologista, neuropediatra ou psiquiatra. E, gente, quando eu pego o relatório, tem escrito lá, CID e um númerozinho na frente. Alguém já viu isso? Vocês já viram um relatório ou um laudo médico que tem escrito na frente ou no cantinho, assim, bem pequenininho, CID e um número na frente, parecendo um código? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquilo lá significa que o médico deu um diagnóstico para o filho de vocês, né? Então, assim, sinceramente, eu acho uma das coisas mais absurdas que tem, né? Colocar isso no relatório e não comunicar aos pais. É lógico, não são todos que fazem isso, graças a Deus, né? Tem alguns médicos aqui na nossa região, não só em Pouso Alegre, mas em outras cidades próximas, que eu encaminho os pacientes de olhos fechados. Psiquiatras da infância, neurologistas, neuropediatras, tem bastante profissional bom, né? Mas tem algumas exceções. E quando eu pego os relatórios e acontece isso, nossa, eu fico muito triste de ver isso, sabe? Que os pais não têm consciência do que, né, do diagnóstico que foi realizado, nem sabe que foi realizado um diagnóstico em relação ao seu filho. E isso é um erro. Seja bem-vinda, madrinha, Yolanda. Então, assim, isso é um grande erro, né?
Então, se vocês já foram em um neurologista, já levaram uma criança em neurologista, em um psiquiatra, neuropediatra, gente, não saiam com dúvidas. Perguntem, né? Perguntem, doutor, o que é isso aqui, ó? Que número é esse? Sempre que tiver escrito CID, alguma coisa, né? Ou uma letra, por exemplo, F, 40, 30 e alguma coisa. E sempre que tiver um número no relatório médico, perguntem ao médico o que é aquilo, porque significa que ele está dando um diagnóstico para o seu filho, né? Então, assim, é direito de vocês. Quando a gente vai no médico, a gente não pode sair com dúvidas, de forma alguma. Tá com dúvida? Pergunta para o doutor, para a doutora, ó, o que significa isso? Por que você está me passando esse exame? Né? Então, tudo tem que ser perguntado, tem que ser questionado, né? Então aconteceu isso, não foi a primeira vez que aconteceu, até se tiver algum profissional da área de saúde que peço por favor não façam isso, né? Não deixem os pais sem saber, né, sem orientação sobre os seus filhos, porque isso é de direito dos pais, né? Então, foi no neurologista, foi no psiquiatra ou no neuropediatra e colocaram lá um número no finalzinho do relatório, saibam que esse número significa que o médico está dando um diagnóstico para o seu filho, né? Seja um transtorno de aprendizagem, seja um transtorno de comportamento, um transtorno de desenvolvimento, um transtorno emocional, aquele CID e o númerozinho na frente significa um diagnóstico que deve ser perguntado para o médico, tá? E aí, essa coisa de laudo, de relatório, faz um nó na cabeça dos pais, né? Quando que a gente tem que pedir relatório? Quando que a gente tem que pedir laudo, né? Quando que deve realmente levar relatório na escola ou não, levar laudo na escola ou não? Um laudo, gente, um laudo é um documento que comprova alguma coisa, tá? O relatório, ele especifica aquilo que está sendo feito com o paciente. Então, quando o paciente chega para mim e fala assim, Ellen, eu preciso de um relatório para levar no médico. Deixa eu ver se há alguma pergunta aqui. Acho que vou fazer alguma pergunta sobre o tema. Bom, então assim, quando alguém fala assim, Ellen, eu preciso de um relatório médico, ou de um relatório psicológico para levar no médico, né? Aí o que eu falo? O que eu penso? Essa mãe, esse pai precisa de um relatório, né? Especificando todo o procedimento que eu estou fazendo com o meu paciente. Quando é para o médico, eu coloco lá no relatório o que eu fiz com o paciente, quais são os testes que eu apliquei, quais são as avaliações que eu fiz com a criança, com esse adolescente, tudo isso para o médico saber. Lógico que nós psicólogos trabalhamos com sigilo profissional, né? Então, no relatório médico, eu não posso falar, no relatório para o médico, eu não posso falar aquilo que meu paciente me conta em sessão de terapia. Aliás, em processos de divórcio, é muito comum os advogados pedirem relatórios. Não podemos dar relatórios para advogados de forma alguma. De forma alguma. A única coisa que a gente pode é atestar que o paciente se encontra em acompanhamento psicológico. Ponto. Nada mais. Tá certo? E aí, quando o relatório é para um médico, né, para um neurologista, para um psiquiatra, quando eu particularmente encaminho, eu faço o relatório, quando necessário, encaminho para o médico, né? Agora, para a escola, será mesmo que é necessário relatório para a escola? Será que é necessário laudo para a escola? Quando que a gente deve levar esse documento lá? Como eu disse para vocês, o laudo, ele é um documento que comprova alguma coisa. E uma vez que o médico ou o psicólogo comprova algum diagnóstico, né? Diagnóstico é quando eu falo que o paciente tem alguma coisa, né? Quando o médico ou o psicólogo comprovam alguma coisa com base em um laudo, nós precisamos colocar nesse laudo se o paciente necessita de um serviço auxiliar, de um serviço complementar da escola. Então, o meu paciente, eu fechei diagnóstico de autismo, por exemplo, e ele necessita de um professor de apoio porque ele tem dificuldade para aprender. Então, eu vou fazer esse documento para que os pais levem na escola para que juntos consigam um professor de apoio para essa criança. O meu paciente, eu fechei o diagnóstico de autismo, mas o meu paciente não tem dificuldade de aprender. Pelo contrário, ele tem um tipo, né, daquele de altas habilidades. Então, o paciente com autismo, esse paciente, no caso, ele não tem problema de aprendizagem. Então, ele não precisa desse documento comprobatório.
tá certo? Então, esse documento é necessário para a escola quando a escola precisa intervir com o serviço complementar. Criança precisa de professor de apoio? Ok, então eu tenho que levar esse documento na escola. A criança não precisa? Então não tem por que levar esse documento na escola. A criança foi diagnosticada com TDAH, né, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e precisa usar um medicamento no horário escolar. Ok, então o médico vai ter que fazer um relatório para que possa comprovar para a escola que a criança precisa sair da sala de aula para usar, né, a sua ritalina lá, né, o seu medicamento. Ah, mas a criança foi diagnosticada com hiperatividade e vai ter que usar o medicamento antes de ir para a escola. Então, não é necessário levar nenhum documento para a escola. Não é necessário, né? Então, esse tipo de documento só é necessário para a escola se a criança precisar da intervenção da escola de alguma forma. A escola precisou intervir com uma sala de recursos, a criança precisa dessa sala de recursos. Então, a escola precisa de um relatório médico ou psicológico para que a criança tenha direito a essa sala de recursos. A criança precisa de um acompanhante terapêutico. Esse acompanhante terapêutico, ele precisa acompanhar a criança durante todo o período escolar, durante todo o período de aula. Então, a escola precisa de um relatório para anexar na fichinha da criança. A criança precisa de um professor de apoio porque tem dificuldade para aprender. Então, a escola precisa de um relatório. A criança não tem dificuldade de aprender, não precisa de sala de recurso, não é medicada no horário escolar, não precisa de acompanhante terapêutico, então não é necessário levar nenhum documento comprobatório na escola, tá bom? Se tiver algum professor aí vai ficar com raiva de mim, mas é verdade, né? Por quê? Quando a gente leva um laudo para uma escola, a gente tem que entender o seguinte. Vamos pensar no caso de autismo, que acontece muito isso, espectro autista. Eu tenho um paciente com espectro autista, mas o meu paciente não tem dificuldade de aprendizagem. Então, os pais precisam levar um relatório na escola? Não, não tem necessidade. E aí, se não tem necessidade, às vezes eu explico aos pais o seguinte: quando você leva um laudo na escola, quando você leva um relatório na escola, a criança ela corre o risco de ser estigmatizada. A criança recebe um rótulo, recebe um estigma, né? Uma coisa que aconteceu numa escola da região. Uma vez eu peguei uma lista de chamada das crianças para fazer um projeto na escola e simplesmente tinha até o tipo de laudo que as crianças tinham em frente do nome de cada uma. Gente, pelo amor de Deus, um laudo é uma coisa sigilosa, né? Um laudo é uma coisa sigilosa. Quando você leva um laudo na escola, entregue na mão da equipe escolar, da pessoa mais importante da escola, o diretor, a diretora, supervisor, né? Laudo não é para ficar circulando dentro da escola. Até se tiver professor aí assistindo, por favor, tenham cuidado com isso, né? E aí a criança acaba recebendo rótulo, a criança acaba recebendo estigma. Acontece muito de eu ir em escola, quando eu ia em escola, né, antes da pandemia, acontecia muito isso, de eu abraçar uma criança, aí vem outra e fala assim, ah, tia, mas isso aí tem problema de cabeça. Como assim tem problema de cabeça? Porque todo mundo tá falando que tem problema de cabeça. Então, olha que situação que a criança fica, né? Então, a gente tem que pensar como criança. Se a criança necessita de um relatório médico, leve na escola com cuidado, tenha zelo. Se não precisa, não tem por que levar. Não tem por que levar, né? Então a escola ficou solicitando o laudo lá. Seu filho não vai precisar de nenhum serviço complementar da escola. Seu filho não vai ter que ser medicado durante o período escolar. Então não tem por que levar laudo nem relatório na escola, tá bom? Fiquem cientes disso. Tem muita criança sofrendo por conta disso, tá? Vamos aprender a usar esse documento quando a criança precisa de um benefício, quando a criança precisa de um serviço complementar. Tem dúvida, pessoal? Alguém tem dúvida sobre laudos e relatórios? Deixa eu ver se alguém colocou alguma dúvida aqui. Tem professores aí?
Ficou claro? Tem dúvidas? Quando forem no médico, né? Quando forem no neurologista, no pediatra, questionem se colocarem lá algum número no final do laudo, alguma letra e um número na frente, porque aquilo significa que é um diagnóstico. Aquilo significa um diagnóstico, né? Às vezes os pais levam os filhos no médico, são diagnosticados e nem sabem disso. Então perguntem, questionem, até com o psicólogo mesmo. Foi no neuropsicólogo, fez uma avaliação, finalizou, perguntem tudo para o neuropsicólogo, não saiam com dúvidas. De forma alguma saiam com dúvidas, tá bom? O neuropsicólogo tem o dever, assim como qualquer profissional, tem o dever de orientá-los, tá bom? E quando que devo levar relatório e laudo na escola? Quando a criança precisar de um serviço complementar ou precisar ser medicada em horário de aula. Não precisa ser medicado em horário de aula, vai usar medicamento antes de ir para a escola? Então, não é necessário. Não tem por que levar laudo e relatório na escola, tá bom? Vamos usar isso para o bem, tá certo? Perguntas? Vamos ver se tem perguntinhas. Ok. Nosso tema de quinta-feira será sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, viu? Tem muita gente aí que acha que TDAH é só criança que é muito agitada. Não, não, vamos aprender a identificar direitinho, tá bom? Vamos aprender a identificar os sintomas, o quadro e os comportamentos que realmente aparecem no quadro de TDAH, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Quem tiver dúvidas pode me mandar no direct, eu só vou responder só sobre o assunto, claro. E podem me chamar que eu estou à disposição, tá bom? Grande abraço e não fiquem com dúvidas em relação às consultas, certo? Boa noite, pessoal!